Salve, salve povos e povas, cebolitos de todos os graus, tudo bom com vocês? Estamos aqui para o nosso DMC desse mês. Como vocês bem sabem, o DMC desse mês ele vai ser num formato um pouco diferente, onde eu, para não me perder do assunto, para poder desenvolver as ideias que eu tô tendo, vou começar fazendo ele solo, aí eu vou soltar ele. Nesse caso saiu pro dia 20, tá? E aí eu vou abrir uma live exclusiva para membros, sempre no final de semana seguinte, no domingo, tá? Onde a gente vai estar livre tanto para debater o podcast, quanto para fazer reacts e muito mais coisas. Mas eu gostaria sempre de começar trocando ideias sobre o tema do DMC da semana. E aí depois a gente vai para onde a gente quiser, tá? Então, eu escolhi o tema para esse segundo programa como liberdade. E por que liberdade? Porque eu acho que ele é um tema que está muito forte ultimamente e é um tema muito complexo. Ele é um tema que não é tão assim... vamos dizer que liberdade tem tons de cinza. Ela não é uma coisa muito preto e branco, sabe? Então, a gente vai começar pensando, o que é liberdade? O que é liberdade para você, né? E eu vou buscar primeiro a liberdade, os significados de dicionário, que são vários, né? A gente tem a questão de grau de independência legítimo de um cidadão, um povo ou uma nação, que um cidadão, um povo ou uma nação elege como valor supremo, como ideal. Se a gente pegar esse daqui, a gente pode dizer claramente, por exemplo, os Estados Unidos, né, que se consideram a terra da liberdade. Só que ao mesmo tempo, quando eu olho para os Estados Unidos, eu acho que é uma das terras menos livres do mundo. Porque ao mesmo tempo que porque há uma liberdade muito grande para quem está numa classe dominante, para quem está num padrão ou numa categoria de poder ou de influência, ao mesmo tempo que a liberdade para quem não está nessa classe é muito baixa. A quantidade de pessoas, de etnias diferentes e tudo mais, por exemplo, tem um monte de gente que eram migrantes legalizados, imigrantes, né, legalizados, que foram para lá e que foram presos e levados para questionamento por conta da medida do Trump agora, vamos dizer assim, um exemplo recente, tá? Você se considera livre se você não pode, por exemplo, sair na rua sem olhar para trás, pelo seu ombro, para ver se não tem ninguém te perseguindo, se você não vai ser preso, se você não vai ser tirado de lá? Eu acho complicado. Segunda parte, né? Conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política e perante o Estado. Poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Ou seja, a liberdade nesse conceito significaria tudo que a gente pode fazer dentro da lei. Ou seja, você é livre para andar na rua, para correr, para dar a volta num carro, para dirigir um carro, etc. Mas você não é livre para roubar um carro. Você não é livre para passar com um carro por cima de alguém. Você não é livre para invadir a propriedade de outra pessoa. Você não é livre para dirigir o carro de outro. Entendeu? Então, e ali eles falam até sobre liberdade religiosa, que é o quê? Você é livre para seguir a religião que você quiser. Mas você só é livre para fazer isso a partir do momento que você também entender que os outros são livres para seguir quaisquer religiões que sigam. Então você não tem o direito de impedir que outros, né, tenham suas religiões, etc. e tal. Quando a gente fala nesse caso, a gente está falando de uma liberdade limitada, de uma liberdade dentro de limites de uma lei. E isso é uma liberdade condicional e condicionada muito variável. Então ela não é um conceito absoluto, porque para cada país o conceito de liberdade vai mudar.
Tanto que falam muito, porque nos Estados Unidos você pode falar o que você quiser, sem consequências, que não sei o que não sei o que. Então, isso é aquele negócio, o conceito da liberdade de expressão absoluta. O problema é que o conceito de liberdade de expressão absoluta, ele tolhe a liberdade de várias outras pessoas. Então você não se sente livre para viver num lugar onde constantemente vão estar usando as palavras para te ofender e você não vai poder agredir de volta, você não vai poder se defender daquilo, né? Então, por quê? Porque aquilo não constitui ofensa. Se você não tem uma proteção legal, né, uma proteção que te faça... Se a lei não te protege contra algo desse tipo dentro de um estado, então você não tem o direito de defesa contra aquilo. E isso é bem ruim, né? É bem contrário ao conceito de liberdade. Aqui a gente tem o terceiro conceito, que talvez seja um dos conceitos mais literais, né? Condição daquele que não se acha submetido a qualquer força constrangedora física ou moral. Vamos dizer assim, uma pessoa que não é força constrangedora física é um cara que não tá preso, que não tá algemado, que não tá amarrado, que não tá com peso nas costas, nada que tenha o poder de deixá-lo fisicamente incapaz de se mover, por assim dizer. Ele está livre, liberdade de movimento, né? Só que aí a gente tem a questão moral também, né? Aí a questão de liberdade moral pode ser a pessoa não se sente livre para entrar num determinado local porque ela não tá com uma roupa apropriada, coisa do tipo, então ela não se sente livre nesse sentido, tá? E a pessoa se sente julgada porque as pessoas estão olhando para ela por causa da roupa ou por causa de qualquer motivo que seja, essa pessoa também não está livre. Aí a gente tem a quarta condição, que é a condição daquele que não é cativo e nem é propriedade de outrem. Isso quer dizer que a gente está falando de prisioneiros ou escravos, tá? Eu acho que o prisioneiro, ele conta muito com a coisa 2 ali, né? Então a pessoa, ela tem a liberdade tolhida dela a partir do momento que ela viola a lei. Mas nem sempre será necessariamente isso. Às vezes você está de turista num país e aquele país entra em guerra e você vira um prisioneiro de guerra por causa de alguma ação do seu país, sabe? Então nem sempre a sua prisão, você pode ser mantido em cativeiro porque foi sequestrado, você pode ter um monte de motivo. Mas mas nesse caso, a gente está falando especificamente da liberdade direta física de alguém sendo retirada e reprimida por desejos dos outros, né? Ali, estado do que está solto, sem empecilho, tolhendo seus movimentos. A gente pode falar muito de animais selvagens, né? Principalmente. Eu penso muito nisso. Você vê eu penso principalmente num cervo. Você vê um cervo num campo correndo, aquele animal está livre. Porque nada o prende, nada o impede de correr, e etc e tal. Aí a gente entra aqui num conceito muito importante. Deixa eu até ver se isso tá na tela. Tá sim, mas eu vou abaixar um pouquinho mais aqui, pronto. Autonomia, independência e soberania. Cara, autonomia, isso daqui eu acho que é um dos conceitos que talvez seja mais amplo, tá? Ou pelo menos mais importantes, vamos dizer assim, né? Autonomia é a capacidade de mandar em si mesmo, vamos dizer assim, tá? O que isso significa, né? Que se você tem autonomia, por exemplo, quer dizer que você não depende de ninguém, quer dizer que você pode fazer, que você é responsável pelas suas ações e pelas suas consequências com total capacidade, conhecimento, consciência, etc.
A gente pode falar de emprego autônomo, né? Que é o cara que ele é o seu próprio chefe, porém ele também é seu próprio cobrador, ele é seu próprio tudo. A autonomia é um conceito de liberdade que talvez seja o menos livre de todos. Porque você ter autonomia não quer dizer que você tem liberdade. Quer dizer que você tem liberdade de escolha ou de tomada de decisão. Mas você não é livre das suas consequências e nem é livre de todo o peso que a sociedade ou que a vida pode te impor, tá? Independência, que é não depender dos outros, ou de outros, ou de outras coisas, o que quer que seja. E soberania, que vamos dizer que o soberano é aquele que comanda, aquele que tem autoridade sobre, né? Então, no caso, a gente está novamente falando sobre uma questão de autoridade, só que autoridade sobre a própria vida, né? E o que é ser soberano, né? Existe uma coisa muito interessante que eu falei em algum dos jogos que eu estava reagindo recentemente, e que é a questão do peso do poder, né? Ou o peso da soberania, por assim dizer, né? Então muitas vezes você vai de berço nascer rico, herdeiro de gente famosa ou poderosa ou caramba que for. E isso, em tese, te dá uma grande liberdade, porque você não tem que se preocupar com dinheiro, você não tem que se preocupar com nada praticamente, porque a sua vida já está garantida, entre aspas. Mas isso não te dá a liberdade total. Por quê? Porque em qualquer lugar que você for, você vai ser um reflexo daquela sua herança. Você vai ser um reflexo do seu sobrenome, um reflexo daquilo que você tem e não de quem você é. Foi em Steven Universe também. Falando sobre uma grande personagem, uma grande reviravolta. Porque imagina que você nasce e você é príncipe de um reino. Você nasce com sua liberdade parcialmente tolhida. Você não tem liberdade para ir para casa do caralho, para sumir, para fazer o que você quiser, sem ter consequências a si ou a outros. Porque você tem o peso de futuramente governar sobre os seus ombros. Então, inevitavelmente, a sua liberdade ela tem esse limite. Você pode fazer tudo aquilo que seja cabível à realeza, ou ao seu cargo, ao seu status, à sua família. Então você não pode... como assim você vai sentar para comer um PF num podrão, ou comer um podrão numa pracinha? Não, você é o príncipe não sei quem, você não pode fazer isso. E claro, né, a gente também pode falar isso de gente famosa como um todo, né, cara? Você vai ver assim, a Lady Gaga. Vamos dizer, a Lady Gaga, porque a Lady Gaga teve em evidência, ela fez show no Rio e tudo mais, né? Vamos lá. Cara, a Lady Gaga é uma pessoa extremamente famosa, extremamente livre, mas ao mesmo tempo, ela não é tão livre. Porque se a Lady Gaga sai na rua, ela vai ser reconhecida, vai ser perseguida, porque um monte de gente vai querer estar perto dela, vai querer autógrafo, vai querer dar um abraço, vai querer tirar um momento. E por mais que sejam coisas boas, que não sejam pessoas necessariamente querendo mal dela ou coisa do tipo, isso tira a liberdade. Porque, pensa comigo, você quer ir, relaxar, comer, e sair, ver um filme, o que quer que seja. Isso leva um tempo. Se você for fazer a mesma coisa, mas a cada 10 passos alguém te parar para fazer alguma coisa, você vai levar muito mais tempo. E você vai ter que lidar com aquelas pessoas, cada uma de uma vez. E isso causa um gasto de energia, causa um dispêndio, causa uma questão de atenção e tudo mais. E, consequentemente, isso afeta todos aqueles ao seu redor, né? Porque se você estiver saindo... Imagina que além de você fazer isso tudo, você vai fazer isso tudo com alguém. Com algum amigo, um amante, o que quer que seja. Então você fica preso. Por isso, tá? Em sétimo tá aqui. Possibilidade que tem o indivíduo de exprimir-se de acordo com sua vontade, sua consciência e sua natureza. Aqui a gente tá falando de liberdade de expressão.
Se eu vou falar de liberdade de expressão, eu vou falar de um caso bem específico, bem recente, que é o caso do Léo Lins. Léo Lins, ele é um auto-intitulado comediante, né? Principalmente focado em shows de stand-up, que são aqueles espetáculos em que a pessoa fica em pé, né, e vai se apresentar. E o Léo Lins, ele recentemente foi preso, ou pelo menos teve lá condenação e tudo mais, foi condenado por injúria racial, se eu não me engano, e por mais algumas outras coisas, capacitismo. Tá? Que é quando o injúria racial é quando você realmente ofende alguém baseado em sua etnia, né? E discriminação de raça, por assim dizer. E capacitismo é quando você discrimina alguém baseado alguém por alguma característica limitadora de saúde, geralmente. Então é alguém que seja paraplégico, tetraplégico, ou que tenha uma questão mental, ou o que quer que seja. Se você zoar a pessoa por causa daquilo, entendeu? Você pode zoar a pessoa por qualquer outro motivo, sabe? Tipo assim, qualquer outra coisa que esteja dentro da lei. Mas se você zoar a pessoa por causa daquilo, você está saindo da lei, tá? Então, quando você tá... O que acontece? Você tem liberdade de expressão, só que aí, novamente, esbarra lá no número 2, tá? Que é a questão da lei. Você tem liberdade de expressão? Tem. Ela é absoluta? Dentro dos limites da lei? Sim. E por que a lei existe? E por que ela trava a nossa liberdade de expressão e a nossa liberdade até de ação? Porque se a lei não tiver ali como mecanismo de trava, nada impede que a sua liberdade seja tolhida pelos outros. Então a lei, ela tira uma parte da sua liberdade para garantir que a maioria dos indivíduos de uma nação, ou de um território, ou de um grupo, tenham liberdade. Porque, vamos dizer, né, que a gente viva num estado sem lei e que você tenha um carro. Se não tivesse lei, nada, absolutamente nada poderia impedir alguém de roubar o seu carro. E nem seria considerado roubo, porque ele estaria exercendo a liberdade dele de entrar no seu carro e dirigir, porque ele sabe dirigir, ele sabe entrar no seu carro, então ele tem liberdade e ele pode fazer aquilo. Ele tem liberdade e capacidade, então por que ele não deveria fazer aquilo, não é? Então a lei existe, por quê? Porque aí ele vai estar te desapropriando, ele vai estar tirando a sua propriedade, aquele carro que você ou construiu, ou comprou, ou o que quer que seja, baseado na liberdade dele. Mas aí ele está, inevitavelmente, tirando a sua liberdade. Então ele está tirando a sua liberdade de ter um carro, de usar o carro, de ter, porque ele pegou o que era seu para si. Então, a partir desse momento, você entraria numa lei da selva, numa lei do mais forte ou do mais apto. E, consequentemente, você vive num estado de risco constante e de sobrevivência constante. Então, você pode ter liberdade, sim. Mas você não pode dar liberdade para as pessoas cometerem atos de racismo, homofobia e etc. Por quê? Porque aí todo mundo que se enquadra em etnias variadas ou no espectro LGBTQIA+, consequentemente, não terá liberdade. Se você dá liberdade para as pessoas cometerem homofobia, consequentemente, todo mundo que não seja hétero está sob risco. Entende? Porque você não vai poder andar pela rua em paz. Porque você não sabe quem é homofóbico, as pessoas não andam com carteirinha disso. Algumas pessoas até podem andar com camisas ou coisas dizendo isso, mas não é o padrão. Então,
quando um humorista pega e usa a liberdade de expressão dele em cima de um palco para agredir deliberadamente parcelas que já têm dificuldade, que já têm uma liberdade restrita, que já têm uma liberdade menor, porque a grande realidade é que a gente não tem a liberdade perfeita na nossa sociedade. Porque o ideal seria o quê? Que, por existir a lei, as pessoas já a respeitassem, a seguissem e tudo mais. A partir do momento que você precisa restringir a liberdade de pessoas através da lei para servirem como exemplo da aplicação da mesma, para servirem como exemplo da existência e da aplicação da mesma, é sinal de que a lei é extremamente necessária. Porque mesmo havendo punição, havendo pena, havendo crime descrito em lei para dada situação, dada atitude, as pessoas cometem tais atitudes, e aí a gente pode até entrar eu tô falando aqui da situação do Léo Lins porque eu escolhi usar ele como exemplo, mas a gente pode falar de N coisas, né? Se mesmo roubo sendo contra a lei ainda existem roubos, se mesmo assalto sendo contra a lei ainda existem assaltos, se mesmo assassinato sendo contra a lei ainda existe assassinato, isso comprova ainda mais a necessidade de existência dessa lei. Porque a gente ainda não se trata com civilidade e respeito o suficiente para respeitar a liberdade do... Ou seja, se a gente tratasse com civilidade, tratar cada um como um cidadão, como um ser humano igual em face à sociedade, e tivesse um respeito ao outro, que é o quê? É você entender que cada ser humano é diferente e que você não precisa ser igual ao outro e nem gostar do outro, mas você precisa respeitar que ele tem o direito de escolha dele, assim como ele vai respeitar que você tem o seu direito de escolha. Você não pode interferir com o outro sem a autorização expressa dele. É isso que quer dizer que a sua liberdade termina onde a liberdade do outro começa. Então vocês têm liberdade de andar lado a lado no meio da rua, mas você não tem o direito de impedir que o outro ande, de empurrar o outro, de agredir o outro, entende? Mas voltando. A partir do momento que a gente, mesmo tendo mecanismos de lei, a lei é aplicada constantemente de maneira punitiva e restritiva, né? Significa que ela é necessária. É por isso que hoje talvez o ser humano não esteja preparado para viver sem Estado. Porque sem o Estado como força reguladora, a gente não sabe, de fato, qual seria o cenário dessa liberdade absoluta. E provavelmente isso geraria muita violência e N outros cenários imprevisíveis. Mas o que acontece quando alguém exerce a sua liberdade de maneira errônea, né? Ou quando ela usa a liberdade para atravessar a lei? Continuando o caso Léo Lins, né? Ele, em maior ou menor grau, ele dá chancela para que outras pessoas tratem aquelas pessoas e situações do mesmo jeito. Então, quando ele faz piada com violência sexual, quando ele faz piada com capacitismo, quando ele faz piada com racismo, ele está fazendo piada com uma parcela da sociedade que já é indefesa, teoricamente, que já tem que se proteger, que já tem dificuldade de encontrar um patamar de igualdade dentro da nossa sociedade, que já é olhada de uma maneira diferente, tratada de uma maneira diferente. E você fala para quem não está nessa parcela que você faz dois processos, na verdade. Você fala para quem não é dessa parcela da população, você fala, tá tudo bem tratar eles como alguém abaixo de você. Tá tudo bem você xingar, zoar ou humilhar alguém pela sua cor, pela sua deficiência, pelo que quer que seja.
E outro ponto que você também coloca você coloca para essas pessoas de grupos étnicos variados, com deficiências variadas, situações, você diz assim: é normal que você seja xingado, é normal que você seja rebaixado, é normal que você seja humilhado. Você deveria aceitar isso e rir disso. É isso que ele quer dizer, entendeu? E é muito diferente. Por quê? Porque ele não faz parte de nenhum desses grupos. Quando alguém que é alguém que tem uma determinada deficiência física ou mental, quando alguém que é de um determinado grupo étnico, quando alguém que é de uma determinada parcela da sociedade faz piada com sua própria situação, às vezes até ironizando ou levantando consciência para algum tópico, é diferente porque a gente está falando de alguém que viveu determinadas situações e que está buscando uma normalização a partir do momento de: eu vivo a mesma coisa que vocês, eu sofro isso, eu tô rindo disso porque rir é melhor do que chorar. Então você entende que quando vem de alguém que é de uma determinada parcela, é diferente do que quando vem de alguém da parcela da população que é mais, talvez, opressora, ou que esteja a maior parcela da população? Pois é. Então, basicamente, é essa... A gente tem que tomar cuidado para não usar a liberdade como desculpa para tolher a liberdade. Então, quando você usa a sua liberdade para impedir que outros sejam livres, a gente entra no paradoxo da intolerância. Quando a gente está falando de tolerância, né, a gente está dizendo que a gente tolera algo, a gente consegue relevar algo, a gente consegue tratar com normalidade a existência de algo, tá? Isso se aplica tanto no sentido literal quanto no sentido filosófico, no sentido abstrato, vamos dizer assim. Por quê? Quando você tem alta tolerância à pimenta, você consegue comer pimenta como se ela não ardesse, como se ela não fosse ruim. Como se ela não fosse... Não é como se ela fosse ruim, é como se ela não queimasse, como se ela não te causasse dor. Quando você tem alta tolerância à dor, mesma coisa. Você sente aquela situação, mas ela não te causa incômodo. Quando você tem alta tolerância à luz, ou vamos dizer assim, quando você tem baixa tolerância à luz, quando você tem fotossensibilidade, por exemplo, você não consegue tolerar a luz intensa, mesmo que outros consigam. Então, alta ou baixa tolerância querem dizer a sua capacidade de conviver com algo sem que isso te afete negativamente, tá? A questão é, quando a tolerância é extrema a ponto de deixar que o intolerante exista, ou seja, quando você dá liberdade para que haja um grupo que não tolera uma dada etnia, um dado grupo social, um grupo qualquer, por qualquer que seja a divisão, um grupo religioso, um grupo de qualquer subdivisão que seja, e você dá liberdade para eles serem dessa maneira, você está deixando a proliferação de algo que inevitavelmente tem como objetivo impedir que outros sejam livres. Então, quando você tolera a intolerância, isso não é paradoxal? Porque se você está tolerando nazistas, por exemplo, você está tolerando nazistas e neonazistas, você está tolerando um grupo que é contra todo o espectro LGBTQIA+, que é contra todas as etnias que não sejam o branco, o ariano, como dizem, né? Um grupo que acredita numa superioridade, numa supremacia. Então esse grupo tem como objetivo dizimar todos aqueles diferentes deles. Então, se esse grupo tem como objetivo dizimar todos aqueles que são diferentes deles, não é você deixar esse grupo ter liberdade, você tolerar a existência desse grupo,
não é o mesmo que garantir que a liberdade inevitavelmente será extinta? Pois é. Quando você chega num grupo, você chega e fala, não, são só uns poucos malucos que estão ali fazendo aquele negócio. E aí agora são 5 pessoas. Mas aí o cara cria um grupo na internet, faz um negócio, tal, fala com um monte de gente sem instrução, ou gente frustrada, ou gente que tem um problema, ou gente que acredita fielmente naquilo, seja por desonestidade intelectual, seja porque quer fazer parte de um clubinho, seja por qualquer motivo que seja. E aí, inevitavelmente, aquele grupinho que eram 5 pessoas, daqui a pouco viram 100 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas, 10 mil pessoas, e daqui a pouco aquele grupinho tem um exército pessoal. Por quê? Porque você tolerou aquilo. Você tolerou a intolerância. E, inevitavelmente, a intolerância vai sobrepujar, porque a intolerância é o veneno, é o último veneno da liberdade, né? Então, sim, em maior ou menor grau, um Léo Lins da vida, ele acaba incentivando grupos como esse a acharem que eles têm o direito de ser assim e que eles estão corretos, e não que eles deveriam mudar o seu modo ou entender que aquilo não é natural para convívio em sociedade, tá? Agora, seguindo adiante, a gente tem licença, permissão, que é que você tem liberdade de ir e vir, basicamente, né? Você tem permissão e autorização para fazer determinadas coisas. Existem liberdades aí que, quando você entra em licença e permissão, que vão um pouco além, tá? Mas basicamente você está falando assim, tipo, quando alguém quebra a lei, ou quando há suspeita de que alguém quebrou a lei, existe uma coisa chamada mandado de busca e apreensão. Esse mandado de busca e apreensão, por exemplo, ele pode fazer com que alguém entre na sua propriedade, que normalmente seria algo seu. Essa pessoa recebeu uma permissão especial de, num determinado período de tempo, com determinada finalidade, violar o seu direito de propriedade para executar tal propósito e verificar se você estava ou não dentro da lei. Mas isso geralmente é concedido a agentes da lei, que são pessoas que estão ali para garantir que a lei seja aplicada, tá? Atitude que revela confiança e familiaridade. Sabe quando você fala assim, dei muita liberdade para fulano? É isso. Quando você confia em alguém, você se sente livre com essa pessoa, se sente livre para se expressar, para agir como você mesmo, tá? Filosoficamente, capacidade individual de optar com total autonomia, mas dentro dos condicionamentos naturais por meio do qual o ser humano realiza sua plena autodeterminação, organizando o mundo que o cerca e satisfazendo suas necessidades materiais. Novamente, aqui eu acho que ele não aplicou nada novo, ele só englobou meio que tudo ao mesmo tempo. Que é você ter a sua autonomia, a sua individuação, dentro de condições naturais, ou seja, você não tem liberdade para sair voando, você não tem liberdade para respirar embaixo da água, você não tem liberdade, são coisas naturais, tá? Onde você representa a sua autodeterminação, onde você determina a si mesmo como indivíduo, organizando o mundo que o cerca, ou seja, você pode levar um copo daqui para lá, encher um copo d'água, beber água dentro do copo, e cozinhar, e colher alimento, andar, correr, o que quer que seja, tá? Reorganizando o mundo ao seu redor e satisfazendo as suas necessidades materiais, como eu falei antes, sede, fome, sono, o que quer que seja, tá? Ali embaixo, autonomia de que gozam certos grupos sociais, imunidades e franquias. A gente tem a liberdade parlamentar, por exemplo, que garante que não é liberdade, né? É imunidade parlamentar, vamos dizer assim. Que basicamente
Um parlamentar ele tem imunidade a certos crimes. Não é que ele seja imune de fato, é que ele não será julgado enquanto estiver em exercício da lei. Exercício do cargo dele. Mas isso não impede que ele, assim que sair do cargo, seja julgado por tais crimes, tá? Então, você é imune desde que esteja... tem outra coisa, né, que eles falam sobre guerra, né? Que na guerra, por exemplo, não é crime matar um soldado, matar pessoas. Mas até que ponto? E é por isso que existem crimes de guerra, né? Que é quando você vai julgar o tratamento injusto ou tratamento de guerra a pessoas que não são... que não estavam envolvidas naquela situação. E a gente tem maneira petulante ou audaciosa de agir, que é... que liberdades são essa? Que liberdade é essa que você está tendo? Que é quando você abusa da sua liberdade, né? Quando você abusa... É exatamente o que eu falei antes até, né? De questão de você usar a sua liberdade para oprimir outro, para tirar a liberdade de outro. Então você age como se tivesse uma... Você age com uma intenção e com uma liberdade acima do que lhe é devido e em maior ou menor grau tolhendo a liberdade de outro nesse processo, tá? Por que que eu... eu não baixei a tela, parabéns pra mim. Não é aqui, é aqui. Deixa eu ver, acho que agora tá aparecendo pra vocês, né? Por que que eu falei desses conceitos todos? Porque a verdade é que essa ideia de liberdade absoluta, ela é uma ideia que só existe figurativamente. O ser humano, enquanto vivo, vivendo ou não em sociedade, ele nunca será verdadeiramente livre. Por quê? Nós somos sempre escravos de nossas necessidades e desejos. Se não houvesse sociedade, se não houvesse nada, a gente ainda não seria livre. Porque você não tem liberdade para não dormir. Inevitavelmente você vai ou apagar ou morrer. Você não tem liberdade para não se alimentar. Você não tem liberdade para não... quando eu digo liberdade, eu quero dizer a liberdade absoluta. Completamente desprovida de consequências. Ou seja, enquanto houver liberdade, você tem que entender que você tem liberdade de ação, mas você não tem liberdade de reação, nem de consequências. Então você pode não comer, mas como consequência você sentirá fome. Você pode não beber, mas como consequência você sentirá sede. Você pode não dormir, mas como consequência você vai sentir sono, cansaço. É mais de um aspecto, né? Então, vendo por esse sentido, nós nunca somos verdadeiramente livres, exceto com determinadas limitações. Você nunca será livre para agredir o outro. Por quê? Porque o outro vai poder te agredir e te se defender de volta. Então você... Então a liberdade... Até que ponto a liberdade é realmente importante? O que você considera ser livre? O que é a liberdade para você? Algum desses conceitos aqui pegou assim e falou, cara, esse daqui é o meu conceito. E para mim, tá? Eu não me considero uma pessoa livre, mas eu me considero livre dentro das minhas limitações. Eu considero que eu sou uma pessoa que hoje tem muitas restrições financeiras e físicas que acabam me deixando não livre. Mas ao mesmo tempo, eu tô livre aqui para me expressar, para trocar ideias, para perseguir o meu próprio caminho de ser, né? Mas ao mesmo tempo, isso tá completamente longe de um conceito absoluto de liberdade. Para mim, a liberdade seria não ter que me preocupar com contas a pagar, e não ter que me preocupar em satisfazer o desejo dos outros. Então, provavelmente eu seria uma pessoa que viveria muito tranquilo num isolamento total, sabe?
se eu tivesse uma casinha no meio do nada, num lugar com um clima bem ameno, e que eu tivesse lá acesso a jogos e as minhas coisas, eu acho que eu viveria tranquilamente numa situação dessas. Eu não sinto essa necessidade de impor a minha liberdade a outros. E nem de grandes ambições e coisa do tipo. Eu sou uma pessoa ambiciosa no geral, sou. Eu sou. Mas eu desenho muito bem a linha de até onde eu estou disposto a ir por essas ambições. Tá? Então, esse foi o DMC dessa semana. DMC número 2, sobre liberdade. E eu gostaria muito de saber de vocês qual é o seu conceito de liberdade. O que é liberdade para você? E qual desses conceitos você já conhecia? Se você concorda ou não com aplicações, né, da defesa dessa liberdade. E vamos levantar esse debate. O que você pensa sobre liberdade, até onde ela deve ser mantida, até onde ela é um ideal tão importante assim, ou se ela é um conceito superestimado dentro da nossa sociedade e do nosso mundo, tá bom? Então, muitíssimo obrigado a todos vocês. Um beijo no coração, como sempre, GG, e até logo.